amiga do Bispo Macedo. Em o nome do Senhor Jesus, nós determinamos a bênção na sua casa, na sua vida, na sua família, no seu trabalho. Nós determinamos a bênção sobre tudo que é certo, correto na sua vida. E se você crê, minha amiga, meu amigo, seja abençoado, diga amém, porque a bênção de Deus vem sobre nós por meio da fé, da concordância. Quando nós concordamos com Deus, nós manifestamos a fé. E se você concorda, diga amém e graças a Deus. Eu queria falar para você uma coisa, especialmente você que está me ouvindo e que tem sofrido. Sua vida tem sido de sofrimento em sofrimento. A Bíblia fala que nós temos que andar de fé em fé. Mas você tem andado de sofrimento em sofrimento. Desde que você se conhece como gente, você tem notado que a sua vida tem sido de sofrimento em sofrimento, de dor em dor. E onde quer que você vá, você sofre. Você vive no sofrimento em casa, entre os seus familiares, no sofrimento no seu trabalho, até mesmo nos lugares onde você deveria esquecer um pouquinho o seu sofrimento, nos lugares de entretenimento, você está sofrendo. Você é a própria expressão do sofrimento. Minha amiga e meu amigo, sabe por que você sofre? Sabe por que você vive no sofrimento? Porque você vive na base de uma visão física. Você não vive na base da visão espiritual. A sua visão tem sido física, isto é, você tem andado mediante os seus olhos físicos. E a visão espiritual é justamente oposta. A visão espiritual, a gente crê para que depois venhamos ver. Na visão física, as pessoas querem ver para crer. Na visão espiritual, as pessoas creem para então ver. Então, o problema que afeta a humanidade, que afeta o ser humano, no geral, em todo o mundo, é esse. Basicamente é esse. A raiz do seu problema é exatamente a sua visão. Você anda, você julga, você decide, você escolhe de acordo com os seus olhos. Então, por conta dos seus olhos, da sua visão física, você toma decisões. E sempre que você toma uma decisão, dá errado. Por quê? Porque a visão física é a visão humana. Você sabe, o ser humano é cheio de falhas, de erros. O ser humano é imperfeito. E se ele anda de acordo com as suas imperfeições, ele vai dar com os burros na água. Sempre. Por isso, nós temos
a proposta de Deus, que é a fé. Deus nos tem dado fé, para que através da fé nós venhamos lutar e tomar posse das conquistas, das promessas que Ele tem feito. É assim que funciona. Deus não vai mudar a sua vida enquanto você não se associar com Ele, enquanto você não fizer parceria com Ele. O Espírito de Deus paira sobre todos nós, paira sobre os bons e paira sobre os maus. Não importa quem é você, não importa a sua situação, se você é muito pecador, pouco pecador, se você é religioso ou não, se você é católico, é evangélico, é espírita, não importa a sua religião, não importa o que você fez, deixou de fazer, não importa o seu passado, o que importa é a sua fé. Quando você usa essa ferramenta chamada fé, que não tem nada a ver com religião, quando você usa essa ferramenta chamada fé, então você se associa automaticamente com Deus, com o Espírito de Deus. E aí há a inspiração da parte dele e a execução da sua parte. É assim que funciona. Você torna-se parceiro do Espírito de Deus. E ele torna-se o provedor seu. Ele provê inspirações, direção, força, coragem, ânimo. Por exemplo, muitas pessoas dizem assim: "Ô bispo, eu queria ter a sua fé, eu queria ter a sua força, eu queria..." Meu amigo, minha amiga, eu não tenho nada. Na realidade, o que se manifesta em mim é a direção do Espírito Santo. Quando eu ouço a sua voz, quando eu dou atenção à inspiração que ele me dá, quando eu pratico, quando eu executo uma ideia que ele me dá, uma inspiração que ele me dá, um conselho que ele me dá, quando eu coloco em ação, quando eu executo essa direção, então dá certo e eu tomo posse daquilo que ele quer que eu tome posse. Compreendeu como funciona? Você está entendendo a minha linguagem? Por exemplo, você quer ver uma coisa? O que é o milagre? O que é o milagre? Como é que um milagre pode acontecer na sua vida? Acontece da seguinte forma: não vem de Deus sozinho, não vem de você sozinho. Tem que haver uma parceria, uma sociedade entre você e Deus, Deus e você. É a mesma coisa com os filhos, com as crianças. Como é que uma criança é gerada? Uma criança é gerada quando se unem duas pessoas, o homem e a mulher, o macho e a fêmea. Então, a união dos dois faz gerar uma nova criatura, quer dizer, uma terceira pessoa. A mesma coisa é com respeito a um milagre que você que está sofrendo quer de Deus. Quando você se associa com ele, se casa com ele, quando você se une com ele através da fé que ele lhe deu, você tem a fé, está aí dentro de você, você tem essa fé aí, você está com essa fé aí, nesse momento. O problema é que essa fé que você tem aí dentro, ela está sufocada pelas dúvidas, pelos medos, pelas preocupações, pelas vicissitudes, pelos sofrimentos, pelas palavras dos outros, conselhos vazios, ideias vazias. E aí, tudo isso vai sufocando a sua fé de forma que ela fica impotente.
Ora, se a sua fé está sem força, sem vigor, como que você vai vencer essa situação? Como que você vai sair desse sofrimento, desse estado de depressão, de angústia e dor? Como? Não tem como. Agora, se você pega esse pedacinho de fé que aí está dentro de você, ainda que esteja sufocado, mas você estimula essa fé. Como que eu vou estimular essa fé, bispo? Muito bem, nós temos na igreja um trabalho exclusivo de ensinamento, de estímulo à fé, orientando as pessoas a usar a fé. E usar a fé de forma eficaz, usar a fé de maneira hábil, usar essa ferramenta que Deus tem colocado em você, para que você então venha produzir o milagre à terceira pessoa. Mas você tem que fazer a sua parte. Eu tinha muitos complexos, medo. Eu lembro que eu falava muito à noite. Minha mãe ficava preocupada. Eu ficava nervosa com qualquer coisa. Eu andava dentro de casa dormindo. Eu trazia uma preocupação para minha mãe. E essa foi a minha infância. Na adolescência, sempre nos cantinhos, isolada. Eu sempre tinha uma amiga, e aquela amiga eu fazia dela como se fosse a salvação da minha vida. Então, às vezes, quando aconteciam algumas brigas, aí eu ficava triste, chorava. Tive muitos problemas no meu relacionamento com pessoas, na vida sentimental. Tive muitas frustrações por causa disso, porque era uma pessoa angustiada, não conseguia passar alegria. E um complexo que eu não sabia explicar, a tristeza que caiu. Eu era uma pessoa pesada, negativa. Então isso trouxe muitos problemas no meu trabalho, eu não conseguia me firmar em nada. Eu tinha medo das pessoas, medo, da vida social em si. E eu me casei para sair de casa, porque eu não queria ficar mais na minha casa. Eu tinha uma vida próspera, eu tinha tudo, mas nada me satisfazia, nada. As minhas amigas falavam assim, você tem carro, você pode comprar o que você quiser, mas aquilo não me trazia alegria, era um vazio, eu vivia chorando. Eu tentei me suicidar 2 vezes, com carro, em alta velocidade, sozinha. Eu vivia brigando com meu marido, e ele conheceu a igreja primeiro que eu. E com a mudança dele, houve um desejo de eu conhecer o Espírito Santo que tanto ele falava, que mudou a vida dele. Eu vi o testemunho dentro da minha casa. Eu vi uma pessoa que era ciumenta, ao ponto de me trancar dentro de casa por causa do ciúme dele, começar a me tratar com carinho, com respeito, que coisa que toda mulher quer. E eu fui à igreja convidada por ele. E eu lembro que parecia que o pastor sabia minha história. Eu até brinquei com ele e falei assim, olha, você contou uma história para ele? Eu fazia uns dias que eu não estava dormindo, né? Foi uma fase bem difícil da minha vida. Por isso aceitei o convite, porque eu não estava conseguindo dormir à noite. E eu saí, aquele dia eu consegui dormir, eu consegui ter um pouco de paz. Aí nasceu o desejo de conhecer o Espírito Santo. E pela primeira vez na minha vida, eu desejei algo com todas as minhas forças. Eu queria conhecer o Espírito Santo de tudo quanto era jeito. Porque eu sabia que ali haveria a solução. Porque houve a solução no meu marido, eu achava que ele nunca ia mudar. Até as pessoas falavam, não, realmente o Espírito Santo existe, porque ele era uma pessoa assim, hoje é uma pessoa totalmente diferente. Então eu queria também. E foi numa reunião de manhã que eu conheci o Espírito Santo. Quando o Espírito Santo tomou posse, aquela tristeza, aquela angústia, aquele peso saiu de dentro de mim. Eu passei a enxergar o mundo de forma diferente, passei a ter confiança em mim que eu não tinha.
Eu não tinha confiança em mim. Aquele complexo saiu que eu não sabia explicar porquê, o desejo de morrer. Eu não tinha mais desejo de morrer, eu queria viver. Eu queria explicar para as pessoas. Eu saí da reunião, eu queria abraçar todo mundo. Eu fui para casa da minha mãe, contei para minha mãe, contei para meu pai, contei para todo mundo, porque eu estava feliz. Eu era outra pessoa. E as consequências disso foi a transformação no meu casamento. Hoje nós somos felizes. Hoje nós somos prósperos. Nós temos visão. Hoje a gente tem paz que a gente não tinha. A gente transmite essa paz. A gente consegue agregar as pessoas passam a desejar essa alegria, essa felicidade que a gente tem. As pessoas veem que a gente é diferente. E isso é importante, porque um dia eu também enxerguei isso naquelas pessoas. E eu desejei e hoje eu estou aqui. Então foi isso que o Espírito Santo fez na minha vida. Graças a Deus. Então, minha amiga, meu amigo, não resta a menor dúvida de que Deus, o soberano, o Deus Altíssimo, o Eterno, o Todo-Poderoso, quer fazer o mesmo na sua vida. E eu quero deixar aqui o convite para você participar aqui do Templo de Salomão, às quartas-feiras especialmente e domingos às 10 e 18 horas. Especialmente reuniões para aqueles que querem buscar o espírito da obediência, o espírito da fé, o Espírito de Deus, o Espírito Santo. Você é o nosso convidado. Avenida Celso Garcia, 605. Eu creio que não há o que errar, porque o Templo de Salomão está bem à vista de todos os que vierem aqui, passarem aqui pelo Brás. Deus abençoe a todos e até amanhã.